Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19. E diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Irmãos, quando Jesus ele estava passando para Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele entrou numa certa aldeia e ali haviam 10 homens leprosos. E quando ele estava passando, aqueles homens saíram ao encontro dele e o texto diz que gritavam de longe para chamar a atenção do Senhor. Então, primeira coisa que nós observamos aqui, se eles gritavam de longe, quer dizer que eles não estavam perto do Senhor Jesus. E Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se ele mandar vir, quer dizer que nós estamos distantes. Então, aqueles leprosos, eles estavam longe de Jesus, mas eles começaram a gritar: Jesus, mestre, misericórdia, compadeça-se de nós. Por que eles gritavam, irmãos? Porque eles já conheciam a fama de Jesus, eles já conheciam os feitos de Jesus. Então, eles gritavam para que eles pudessem chamar a atenção de Jesus. E o texto diz que de longe Jesus ordena que eles fossem se mostrar aos sacerdotes. E por que Jesus ordena isso? Porque, irmãos, lá em Levítico existe uma lei. Eu não sei se a igreja se recorda, quando o pastor pregou sobre a cura de um leproso, ele falou um pouquinho sobre essa lei. Então, lá em Levítico existe uma lei que toda pessoa que era acometida dessa enfermidade, depois que passasse aquele período de isolamento, ela ia até o sacerdote para se amostrar, para que o mesmo viesse a dar o veredito, se ele estava curado ou não. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: Não cuides que vim destruir a lei ou os profetas. Não via abrogar, mas cumprir. Então havia uma lei. Então Jesus ele deu essa ordem a quem? Aqueles leprosos. Amém? Irmãos, agora vamos olhar um pouquinho para essa doença, a lepra. A lepra, na época do Senhor Jesus, ela era uma doença terrível, aonde as pessoas que tinham essa doença, eles eram considerados imundos, pessoas imundas. E como nós lemos, eles tinham que viver afastados de tudo e de todos, em lugares específicos. Aqui fala que Jesus encontrou esses leprosos aonde? Numa aldeia. Muitos viviam em cavernas, então eles tinham que viver isolados da sociedade, eles tinham que viver isolados da família, eles não poderiam ter convívio com as pessoas que não tinham essa doença, por ser uma doença contagiosa. Agora pensa comigo, vamos olhar para esses 10 leprosos, imagine a dor deles. Primeiro, a dor da doença, porque a lepra, se você vai estudar ela um pouquinho, ela começa a comer, corroer a sua carne, chegando a apodrecer a tua carne. Segundo, a dor de viver afastado das pessoas que eles amavam.
dos seus familiares e o desprezo, irmãos, da sociedade, o desprezo que as pessoas olhavam para eles. Só um milagre poderia o quê? Trazer a cura para aqueles leprosos. Amém? Agora, irmãos, o que a lepra ela representa hoje no mundo espiritual? Vamos pensar um pouquinho. Nada mais, nada menos, irmãos, do que o pecado, do que a vida levada de qualquer maneira, de qualquer modo. O pecado, irmãos, a lepra no mundo espiritual, ela representa o quê? Ela tira o ser humano do real propósito que o Senhor tem para a vida dele. A lepra, o pecado, ela nos afasta de ter a intimidade com o nosso Deus. E o Senhor Jesus, ele veio ao mundo não por acaso, mas ele veio para que todos nós fôssemos limpos da lepra, para que nós possamos ter vida, intimidade com Deus, irmãos. A lepra, e eu fui estudar um pouquinho, a lepra física, ela é uma doença altamente contagiosa, ela é transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas expelidas do nariz e da boca por uma pessoa infectada, podendo ser transmitida de pessoa para pessoa através do contato da secreção e respiração no ar, transmitida por meio muito próximo e também podendo ser transmitida pela tosse e espirro. Alguma semelhança com uma certa doença que o mundo tem se curvado hoje, irmãos? Vamos entender como se transmite, como uma pessoa transmite o tal do coronavírus. É uma doença altamente contagiosa. Acontece pela inalação de gotículas de saliva ou secreção respiratória que pode ficar no ar, podendo ser transmitida através de tosse e espirro e contato muito próximo com toque ou aperto de mão. Quando uma pessoa é diagnosticada com o coronavírus, olha o que a ciência do mundo diz: distanciamento social, uso de máscara para que a saliva não transmita contato com outros, viver isolado daquele que não tem a doença até passar o período da transmissão do vírus. Acabamos de estudar como que os leprosos viviam naquela época, afastado de tudo e de todos, não podendo ter contato com pessoas que não tinham a doença. Alguma semelhança, irmãos? Agora vamos olhar as pessoas na Bíblia. Nós estamos falando dos 10 leprosos, mas pessoas também que adquiriram a lepra e o porquê. Miriam, ela era irmã de Moisés. E o texto vai dizer que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés porque Miriam teve um desentendimento, algo contra a esposa de Moisés. E Miriam e Arão foram questionar se realmente Deus falava com Moisés, se havia essa autoridade nele. E o texto diz que Deus chamou Miriam e Arão até a tenda e disse para Miriam que por causa da desobediência, da rebeldia contra a autoridade que Deus havia constituído na vida dela, ela iria ficar leprosa. Então olha a primeira lepra, irmãos. Vamos olhar agora no mundo espiritual. Olha a primeira lepra que Miriam foi acometida. O pecado da rebelião. Segundo, nós já pregamos e vivemos uma campanha sobre ele. Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. E quando ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele tinha muitas pessoas que trabalhavam ao seu favor. Então, quando ele ia para as guerras, irmãos,
todo fardado, ele vencia muitas batalhas, só que dentro dele, ali escondidinho, havia uma lepra. E quando ele foi até o profeta e o profeta pede que o servo dele fala para ele, ó, olha lá, uma ordem que foi dada, vai lá e mergulha no rio. A primeiro momento ele questionou, mas depois ele foi e ele mergulhou. Irmãos, agora vamos pensar comigo. Naamã, primeiro, para ele mergulhar, ele precisou o quê? Tirar toda a farda, né, o uniforme dele de comandante. Ali, alguns servos naquela altura já sabiam que ele tinha lepra, mas outros não. Só que diante de todos, quando ele tirou, todos viram a lepra dele. Agora pensa, imagine se ele tivesse pensado assim, meu Deus, pensou se depois de 7º mergulho eu não vou ficar curado. Vocês acham que ele ia continuar sendo comandante do exército do rei da Síria? Se naquela época os leprosos tinham que viver isolados, afastados. Mas, irmãos, ele nem cogitou essa possibilidade. Ele não se portou com o vizinho da direita, da esquerda, da frente e da trás. Ele simplesmente obedeceu. Ele tirou as suas vestes e mergulhou. E ele foi curado, não apenas da lepra física, mas da espiritual. Então, outra lepra que Deus nos mostra, o orgulho. O orgulho, irmãos, é uma lepra que às vezes está escondidinho. Ah, não é bem assim. Lepra, irmãos, lepra. Segundo, outras. Irmãos, sabe, você começa a estudar quando Deus diz, sai do meio dele, povo meu. Sai do meio deles, povo meu. Deus está dando uma ordem. Que nós temos que nos afastar daqueles que não têm intimidade, que não têm comunhão com o Senhor. Mas a gente insiste em estar no meio deles. Lepra, irmãos. Olha outras lepras. Provérbios, capítulo 6, 16 ao 19. Olha só. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, lepra. Língua mentirosa, lepra. Mãos que derramam sangue inocente, lepra. Coração que maquina pensamentos perversos, lepra. Pés que se apressam a correr para o mal, lepra. A testemunha falsa que profere mentiras, lepra. O que semeia contenda entre irmãos, lepra. Irmãos, essa, para mim, como se diz, foi um tapa na cara. O profeta, né, ele tem que viver aquilo que ele prega. Quando eu não tenho fé, lepra, porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu não tenho fé, lepra, irmãos. Outra lepra, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Tem confiado na força das suas mãos, do seu braço? Tem confiado na sua formação? Tem confiado no teu emprego? Tem confiado na tua conta bancária? Você tem confiado? Lepra. A nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Aí eu pergunto para a igreja, será que eu e você, será que nós estamos dando crédito na palavra de Deus? Estamos obedecendo tudo aquilo que está sendo ministrado, irmãos, nesse altar? Vamos lá, o mundo tem se curvado para um vírus. O mundo se curva, se prostra para uma doença que acabamos de entender que ela é semelhante à lepra do passado. Aí, vamos lá, a ciência do mundo vai lá e diz que descobriu a cura do vírus e desenvolve uma vacina. E o mundo se prostra para a vacina e não crê e não obedece à palavra de Deus. Irmãos, olha o que diz em Salmo 139, 5, 6. Tu me cercas de trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência
para mim é maravilhosíssima. Eu creio na ciência do homem, mas não creio na ciência de Deus. Não creio na tua palavra que é viva e eficaz. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, e Jesus também disse que ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar. Quem julga é a própria palavra dele. Então, se ainda a pessoa ela não tem fé para comer de tudo, porque eu ainda não tenho fé para comer de tudo, irmãos, eu tenho as minhas lutas, mas eu estou me esforçando, glórias a Deus. Glórias a Deus, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra, de pregar o quê? A verdade. Amém? E outra coisa, vamos olhar para as nossas vidas. Se porventura, essa doença se chegar na minha vida, se porventura essa doença se chegar na minha casa, eu tenho duas perguntas para fazer para o Senhor. Dobrar o meu joelho e falar assim: Senhor, o Senhor está me provando como o Senhor provou a Jó? Porque Deus prova, irmãos. Guarde algo, para sermos aprovados, vamos ser provados. Então eu tenho que perguntar: Senhor, o Senhor está me provando como provou Jó? Porque Jó teve lepra. Deus permitiu chegar sobre o corpo dele a lepra. Mas ele disse: receberei o bem do Senhor, não receberei o mal. Em tudo isso não murmurou, não pecou, não blasfemou com seus lábios. Então, se algo chega na minha vida, Deus permite para ver o que vai sair da minha boca, se é murmúrio, se é blasfêmia, ou se é me prostrar e adorar e falar: receberei o bem e não vou receber o mal? Ou a segunda perguntinha que eu tenho que fazer: Senhor, aonde foi que eu deixei a lepra, o pecado, entrar na minha vida, entrar na minha casa? Porque, irmãos, pecadores, todos nós somos. Se eu não peco falando, eu peco pensando, eu peco agindo, eu não estou dizendo que nós temos que ser, não, pecadores todos nós somos. Mas tem a graça dele. Como foi ministrado, o nosso Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar a oportunidade, irmãos, de estarmos aqui hoje. Agora, qual que é o problema? Qual que é o rolo? Quando eu não reconheço e quando eu não me arrependo do meu pecado. Aí a lepra entra, fica escondida, e o que ela vai trazer sobre a minha vida? Maldição. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho para os 10 leprosos. Aqueles homens, irmãos, para alcançar o que eles queriam, que era a cura, eles tinham que obedecer a ordem que Jesus deu para eles. Talvez eles tivessem pensado assim, ó: ele mandou nós irmos até o sacerdote. Seria um caminho muito longo até chegar lá. Mas a Bíblia diz que foi no meio do caminho que eles alcançaram a cura. Assim acontece muitas vezes conosco. Quando o Senhor Jesus nos dá um caminho, nós olhamos e falamos: não, o caminho é muito longo para chegar até lá. Eu não vou conseguir chegar até lá, eu não vou conseguir percorrer esse caminho. Mas é no caminho que Jesus vai nos responder, é no caminho que Ele vai nos surpreender, irmãos. Em João 14:16 diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebe que existe uma ordem. Jesus não falou: eu sou a verdade, a vida, o caminho. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Não, eu sou o caminho. Primeiro, nós temos que vir para o caminho. Segundo, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Terceiro, Ele é a vida. A Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, irmãos. Mas para que isso se achegue à minha vida, eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Eu tenho que ter fé e eu tenho que confiar. Percebe-se, irmãos, que tudo que o Senhor Ele vem falando conosco, o tempo todo, Ele vai requerer essas 3 coisinhas de nós: fé, obediência e confiança.
Aqueles leprosos, irmãos, eles já deveriam ter tentado de tudo para ser curados. Então, obedecer uma ordem de um homem que nós já ouvimos falar que fez muitos milagres, não seria difícil para eles. Porque como nós lemos aqui, os 10 foram curados, só que 9 sequer voltaram a agradecer. Agora teve um diferente, que ele ouviu, obedeceu aquela palavra lançada sobre a vida dele. Agora olha que interessante, quando Jesus, irmãos, ele dá aquela ordem para os 10 e manda eles irem até os sacerdotes que eles seriam curados, os 10 naquele momento, eles estavam no tempo da ignorância. Só que no meio do caminho, eles foram curados. Eles foram o quê? Limpos. Só que irmãos, voltou para agradecer. Esse naquele momento, os olhos espirituais dele se abriu. Porque, irmãos, quando aquele ele volta para agradecer, ele entende que o sacerdote que ele deveria se voltar para ir se mostrar era o Senhor Jesus, irmãos. Igreja, pensa comigo, como pode Jesus dar uma ordem para eles ir se mostrar para os sacerdotes se os mesmos não têm poder para curá-los? Eles não tinham poder para curá-los. Como que Jesus manda eles lá se mostrar para aqueles sacerdotes? Não, irmãos, na verdade é para que quando eles fossem curados, eles entendessem que eles tinham que vir para o caminho e vir buscar e seguir o verdadeiro sacerdote, que era quem? O Senhor Jesus, que hoje, depois que morreu naquela cruz, é o nosso sumo sacerdote, irmãos, porque o véu foi o quê? Foi rasgado. Todos os 10 foram curados, mas só um compreendeu quem era verdadeiramente o Senhor Jesus. Irmãos, e quem é esse São os remanescentes. Quem é esse É a primícia, são os 10%, irmãos. Não se trata só de dízimo, de oferta, mas é em tudo. Tudo aquilo que envolve o reino, eu tenho que dar ao meu Senhor a primícia, irmãos. A primícia. Quantos, irmãos, vêm atrás do milagre? Até recebem aquilo que deseja, mas na hora de se mostrar, na hora de pegar o caminho e seguir, seguem o caminho errado. Vão seguir os sacerdotes que lhe convém, que lhe agrada. Porque sim, Jesus curou quantos? 10. Os 10 foram curados. Mais além de alcançar a sua cura física, alcançou a cura da sua alma. Dos 10, 9 tomou o caminho da ingratidão, depois de conseguir o que queria. Mais o texto diz, vendo que fora curado, voltou. Ele tomou o caminho da conversão. Irmãos, o ato de voltar para procurar o Senhor Jesus mostra uma conversão verdadeiramente daquele homem. Mostra que somente os convertidos, aqueles que ouvem, que é escutar com atenção, eles vêm para o caminho. Ele deixou de seguir os seus próprios caminhos. Ele deixou de seguir os seus próprios pensamentos, os seus próprios achismos. Ele veio para o caminho do Senhor. Ele veio pensar o que o Senhor deseja. Ele veio fazer aquilo que o Senhor deseja. E o texto diz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ele se jogou, ele agradeceu o milagre, irmãos. E nós já aprendemos que quem desce reverencia, quem desce reconhece, quem desce não tem olhos altivos. Ele se humilhou diante de Deus, da palavra, do próprio verbo do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E com o coração alegre, o texto diz que voltou dando glória em alta voz. Então, com o coração alegre, ele glorificou a Deus, ele não guardou para si e da maneira como ele podia, gritando, glorificando aquilo que Deus havia feito na vida dele.
Isso é o que Deus espera de um verdadeiro cristão. Que agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, ou por aquilo que Ele também não tem feito, irmãos. Aquele homem mostrou para o Senhor um coração grato, um coração obediente. E gratidão é um reconhecimento que Deus espera de todos nós. E essa foi a pergunta que eu me fiz e eu faço para a amada igreja. Estou sendo grato a Deus por aquilo que Ele tem feito ou não na minha vida, irmãos? Porque diante de tudo aquilo, olha a frase final que Jesus disse para ele, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem, irmãos, ele alcançou algo que eu e você, se não estamos, deveríamos estar buscando de dia e de noite, que é a salvação da nossa alma. Quando nós olhamos para a Bíblia, ou eu estou na posição dos 9, ou eu estou na posição daquele que voltou para agradecer. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Mas nós somos os personagens da Bíblia de hoje. Então, se eu me encontro na posição dos 9, isso mostra que eu estou atrás de Jesus apenas para as demais. Agora, se eu me encontro na posição daquele 1, isso mostra que eu me converti dos meus maus caminhos e passei a buscar o reino. Eu posso até chegar aqui atrás das demais. O pastor sempre fala isso na pregação dele. Ei, chegar aqui como Jacó, ainda vai. Mas permanecer como Jacó, irmãos, vamos mudar. Israel! Amém? Então eu até posso chegar aqui nessa posição, mas quando o Senhor nos ensina, eu me converto dos meus maus caminhos e passo a buscar o reino. O Senhor Jesus também nos ensina nessa passagem, irmãos, que nós devemos fazer o bem sem esperar nada em troca, sem esperar um agradecimento. Porque Jesus, ele sabia que só um ia voltar para agradecer. Ele é Deus. Alguém pega Deus desprevenido, eu vou fazer uma surpresa para Deus. Não, irmãos, Ele é o dono de tudo, é Ele quem dá vida, é Ele quem tira. Ele dá saúde, Ele permite se chegar à enfermidade, Ele é Deus. Então Ele sabia que só um ia voltar. Mas Ele disse isso, irmãos, para nos dar um exemplo, que nós temos sim que fazer o bem, sem esperar um reconhecimento. Então, se porventura algo acontecer conosco, não fiquemos tristes. Se fizeram isso com Jesus que curou, dirá conosco que somos falhos e pecadores. Amém, irmãos? Então, irmãos, todas as vezes que algo acontecer nas nossas vidas, sejamos gratos. Já viu, tem pessoas que até ora, às vezes, para o Senhor abrir uma porta, às vezes até consegue algo que quer, mas depois se esquece de agradecer ao Senhor. Ou se não acontece do jeito dela, xinga, murmura, reclama. Ei, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa, irmão, salvar, e nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não ouça. Ei, o Senhor a todo momento, irmãos, Ele quer sim estender as tuas mãos para nos abençoar. Mas vamos olhar dentro de nós. Será que Deus está requerendo algo de mim que eu não estou dando ouvidos a Ele? Infelizmente, irmãos, muitos se esquecem de Jesus, do que Ele fez, e querem apenas as demais. Não querem buscar o dono da bênção, mas quer buscar quem? A bênção, irmãos. Não façamos como os 9. Receberam um milagre e não foram gratos. Contemplaram o dom de Deus e não souberam reconhecer. Irmãos, um povo que é povo de Deus, que quando Deus apareceu para Moisés, Deus foi lá e falou: eu vou tirar o meu povo do Egito. E Deus disse que ia cuidar deles. Durante o dia, uma coluna de nuvem seguia eles, e durante a noite, uma coluna de fogo.
Eles tinham fome, Deus mandava maná. Deus sustentava o teu povo, mas diante da primeira dificuldade que aquele povo teve, eles murmuraram, eles reclamaram, eles desejaram voltar para o Egito, comer pepino, alho e cebola. E quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não enganou eles, dizendo que não iria ser fácil. Deus prometeu sim uma terra que manava leite e mel, mas Deus disse que ia ter gigante, que ia ter amorreu, que ia ter eteu. E quem são esses hoje? São as dificuldades, são os problemas, são as aflições. Então Deus permitiu, Deus prometeu para cada um de nós uma terra que mana leite e mel, mas Ele não nos enganou que seria fácil, irmãos. Então a nossa oração, diante de tudo aquilo que acontece na nossa vida, tem que ser assim: Senhor, te agradeço, não pelas coisas que podes me dar, mas sim por tudo aquilo que já tem feito por mim. Será que eu e você temos agradecido? Irmãos, por que eu falo que profeta, né, ele prega o que vive? É meio feio falar, mas é um testemunho meu, eu vou falar. Esses dias eu acordei, a Nenê acorda muito cedo. Acho que era antes das 6, estava escuro, frio. Eu falei, ai Jesus, ela acordou. Aí tá bom, deixei ela lá no sofazinho, fui. O pai dela estava em casa, fui fazer café. De repente ela estava atrás de mim. Aí eu já dei um berro. Vai pra dentro, menina! Já dei um berro. Já fiquei estressada, já fiquei nervosa, entrei pra dentro. Aí a bênção lá do quarto falou assim, ei, você já olhou pro céu e já agradeceu a Deus pelo teu dia? Você já olhou pro céu e agradeceu a Deus pela tua filha, tá correndo já cedo atrás de você? Pelo ar que você tá respirando? Ei, para de reclamar! Ei, para de murmurar! Ah, porque se o cachorrinho catou isso, você xinga! Ah, porque se caiu, você xinga! Oh, agradece que você tem um cachorrinho, que você tem uma filha, que você tem uma casa, que você tá de pé! Mas olha o desejo da carne, eu queria dormir, tava cansada, tava frio. Ei, irmãos, será que eu e você, diante das nossas dificuldades, diante de tudo, a gente agradece a Deus ou a gente só reclama? Ó, irmãos, foi duro escutar aí, eu fiquei mais bicuda ainda. Mas depois o Espírito Santo falou no meu coração, ele tem razão, ele tem razão. Agora, irmãos, a hora que eu vou dar um grito, eu já falo, Senhor, aleluia, glórias a Deus. É, irmãos, e testemunho, depois que eu comecei a praticar isso, a minha vida tem melhorado, tem mudado e eu tenho visto Deus operar na minha vida. Amém, igreja? Irmãos, a diferença entre aqueles que permanecem na fé até o fim e os que se perdem no meio do caminho está justamente depois que a pessoa ela alcança o milagre que ela tanto buscou. A exemplo dos 10 leprosos, um voltou para agradecer. Então o que nós observamos? Que enquanto alguns estão atrás apenas do Senhor Jesus para te curar de uma enfermidade, para resolver um problema econômico, um problema na sua família, tem outros irmãos que conseguem enxergar Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Então, se uma pessoa, ela baseia a tua fé em milagres, mas interessada nas bênçãos e não no abençoador, ela nunca vai desenvolver, irmãos, uma fé fundamentada na palavra dele. A sua casa está alicerçada na areia. Então, se eu estou atrás do milagre e da bênção, aonde está fundamentada a minha casa? Na areia. Agora, se eu não me esqueço de onde o Senhor me tirou e consigo enxergar, mediante as dificuldades ou tudo aquilo que tem acontecido comigo, que tudo está no controle da sua mão, a minha casa, ela está fundamentada na rocha. Na rocha, irmãos. Então, lições aprendidas dessa palavra. Sejamos obedientes e gratos à palavra de Deus. Em Efésios 5:20 diz, dando sempre graças por tudo no nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E lá em 1 Tessalonicenses 5:18 também diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco.
E eu tenho que ter fé e a confiança. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se está me faltando fé, está faltando eu ouvir e buscar mais a palavra de Deus. E a verdadeira, viu, irmãos? E 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Então guarde algo, irmãos. Muitas vezes não alcançamos o que desejamos naquele momento. É porque Deus sabe que se Ele nos dá naquele momento, aquilo não será pão e peixe para as nossas vidas. E se eu adquirir no tempo errado, aquilo, irmãos, ao invés de se tornar bênção na minha vida, vai se tornar maldição. E Deus não está preocupado com as demais na nossa vida, mas com a nossa alma. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então guarde algo. Não é no meu, não é no seu, não é no nosso. Tudo é no tempo dele. Então nossa confiança tem que estar nele. Amém, igreja? Amém, irmãos. Eu quero acrescentar agora apenas 2 coisinhas. Uma para quem está recebendo e uma para quem tem que exercer o teu sacerdócio. Lá em Deuteronômio capítulo 13 diz assim, ó, que se o profeta e o sonhador de sonho fizer um sinal, um prodígio, e aquele sinal e prodígio disser que vai acontecer, suceder, ele fala, e esse profeta fala, vai após mim, e ele leva você até os ídolos dele. O Senhor fala, não vai, porque Deus está te provando, porque aquele profeta está morto e ele vai te levar para onde? Para a cova. O sinal sucedeu. E aqueles homens tinham a oportunidade de escolher quem eles iriam seguir. Se era o verdadeiro ou se era... Os 9 foram atrás dos escribas e fariseus que eram hipócritas, que praticavam anátema, que faziam o quê? Tudo errado, tudo errado. Mas aquele ele escolheu a melhor o quê? Quando você vê ele indo para Jesus, guarda algo, Jesus ele é o verbo. Logo, ele escolheu seguir a palavra. Irmãos, falsos profetas também fazem sinais e prodígios, cuidado. E aqui eu vou entrar numa área, eu sei que vai olhar todo mundo meio torto para mim, mas é algo que o Senhor falou ontem comigo, eu compartilhei com a minha esposa, ela falou, meu Deus. O que é um profeta? Um profeta é uma pessoa que anuncia uma boa nova. Ele anuncia uma boa nova para todos nós. Logo, a Bíblia diz que o amanhã pertence a quem? A Deus. Então, se um profeta anunciar algo que vai acontecer amanhã na nossa vida, é um profeta. E aí aquilo suceder, eu tenho que tomar cuidado. Aí quando eu vou num médico, vamos num médico. O médico fala assim para mim e para você, ó, toma esse remédio aqui, ó, que você vai ser o quê? O que ele foi na sua vida? Ele foi profeta. Aí todo mundo vai lá e segue a voz daquele o quê? Mas aí vem o verdadeiro profeta de Deus. E fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, praga nenhuma chega na tenda, 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita e ninguém o quê? Aí eu te digo, eu falo para vocês sem medo de errar, o maior formador de dependentes químicos dessa terra de vivente chama-se médico. Tu vai lá, tu só volta intoxicado. Nos entopem de remédios e de drogas. Se tinha uma coisa que Daniel não tinha no ministério dele, a Bíblia diz, são vícios. E Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. Quem é o profeta que a gente está seguindo? A Bíblia diz que Jesus, lá no sacrifício da cruz, por amor a nós, ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Cuidado, irmãos, porque está todo mundo seguindo o caminho da incredulidade, está sendo levado tudo para ser Está na hora da gente começar a crer na palavra de Deus. Está na hora da gente voltar, e só volta, nós aprendemos, quem dá a premissa para Deus. Só volta quem realmente reconhece quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. E olha que interessante, quando ele se prostra diante de Cristo, ele se prostra diante da sua orla. E nós aprendemos do rei Uzias, lembra dos textos da semana passada? Que Deus estava no seu alto e sublime trono, o rei Uzias tinha morrido. E o profeta Isaías tinha entrado no altar, e a orla das vestes do Senhor entrava dentro do tabernáculo.
dentro do tabernáculo. Quem é o profeta que a gente está seguindo? Não, toma isso daqui, ó, essa vacina, que você vai estar protegido, você não vai pegar mais. Profeta, irmãos, está dando uma palavra na minha e na sua vida. Aí eu vou lá e tomo do quê? Da poção dele. Igualzinho uma obra de bruxaria. Igualzinho. Olha lá, a bruxaria vai lá, ó, mistura isso com isso, não sei o quê, aqui, então pode tomar. E o que Deus quer de mim, de você é: o justo viverá pela... E a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Então me diga onde está essa poção dele que ele mandou tomar na palavra, que eu tomo, irmãos. Mas se o que ele está mandando eu tomar não está na palavra, o justo vive pela fé. E a Bíblia diz: fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi quem desamparado, irmãos? O justo desamparado. É o justo que Deus não desampara. E se ele retroceder, a Bíblia diz: a minha alma não tem prazer. Irmãos, existem duas ciências, pelo amor de Deus. Existe a ciência de Deus. Você lembra que ela leu o texto? Aonde ele está na frente, aonde ele está atrás e a mão dele está sobre mim. O que sai debaixo das mãos dele? Luz, raios de luz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu quê? Para o meu caminho. Então está debaixo da palavra de Deus. Ele fala, e tal ciência, ou seja, quem está nessa posição, essa posição é a posição da fenda da rocha de Moisés, que contemplou a glória. Ele fala, tal ciência é maravilhosíssima. E a Bíblia diz, um menino nasceu e vos deu, e o seu nome é maravilhoso. Deus forte, príncipe da paz. Então tal ciência é maravilhosíssima. Que ciência é essa? Jesus. E Jesus é o quê? É o verbo. Existem duas ciências nessa terra de vivente. Essa que faz um monte de poção aí, droga todo mundo. E aquela que não droga ninguém, que deixa a gente são. Uma que embriaga, irmãos, e outra que nos enche de sanidade. Mas eu acredito naquela. Eu sigo aquele profeta que está me levando para a sepultura, mas não creio nas escrituras. Irmãos, eu faço um desafio aqui. Pego qualquer um que tomou vacina, falo, senta aqui. Eu vou encher de pessoa de coronavírus aqui, eu quero ver se ela fica. Eu quero ver se fica, irmãos. Mas eu quero pegar alguém que vive pela fé, eu ponho aqui e encho de pessoas de coronavírus. Você duvida que ela sai. E digo para ti ainda, tá? É mais fácil os 99, eu botar 100 em volta aqui, não, é mais fácil os 99 sair curado. Irmãos, os covardes não herdarão o reino. Por isso que Jesus disse, ide, curai os enfermos e o quê? Limpai os leprosos. Pega quem tomou a vacina e manda ir lá orar. Não crê, irmãos. Porque se cresce não tinha tomado. Agora cata quem não tomou, mas crê. E mandem orar para tu ver se ele não vai. Ele vai falar o quê? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio, é Ele quem me guarda. E no nome de Jesus, irmãos, quem tem a lepra que vai ser o quê? Ou a pessoa com Covid entra aqui, todo mundo pega. Ou a pessoa do Covid entra aqui e ela sai o quê? É sim, sim, não, não tem jeito. Agora, numa terra de incrédulo, Deus não faz o quê? Está na hora da gente arrancar a incredulidade do nosso quê? Tem que sair a incredulidade do meio. Sem fé é impossível agradar. Irmãos, quando a pessoa te dá uma palavra de cura, nem que você tem que tomar um remédio, ele é profeta, tá? Ele está dizendo, toma, que você vai ficar curado. Faz isso que você vai ficar o quê? Bom, se está lá na Bíblia para tu fazer, vai, faça. Mas se não está, eu te digo, não faça. Porque depois você vai seguir a diretriz daquela pessoa e tu vai parar onde? Na cova, é morte. E Deus faz isso, sabe, para quem ele fala, Deus deixou o médico. Não, Deus está provando todo mundo. E está tudo sendo o quê? Porque Ele diz isso. Porque Ele queria saber se a gente amava Ele sobre todas. Lê lá, Deuteronômio 13, o desafio, chega na tua casa e abre e lê. Ele prova, irmãos. E tem lugar que diz que Ele não prova, mas Ele prova. Amém, meus amados? Guarda algo, no caminho da cura. No caminho da cura. Porque você concorda que aqueles leprosos estavam onde? No caminho. Existem duas margens que são totalmente opostas. Uma está Jesus, está a ciência de Deus, e na outra está a ciência dos homens. A ciência de Deus, ela é o quê? Maravilhosíssima. E quando Deus nos deu um menino,
fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era o quê? Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da... Não tem jeito de servir o quê? Dois? Não dá para ficar no meio do caminho. A gente vai ter que escolher. Num tá o caminho da fé, porque ser maravilhosíssimo, Jesus é o verbo e o verbo é a palavra de Deus. Então na ciência de Deus está a palavra. Aí é ela que é saúde. E guarda algo, um pouquinho antes desse texto que está em Salmo, lá fala que ele nos cerca pela frente, ele nos cerca por trás e a mão dele está sobre quem? Sobre nós. E debaixo das mãos, a gente já aprendeu, saem os raios luminosos. E a Bíblia diz, ali é o esconderijo da minha força. Então sabe, o Salmo 91 só se cumpre quando ele nos cerca pela frente, nos cerca por trás e a mão dele está sobre. E aí todas as bênçãos do Salmo 91 é a ciência de Deus. Peste não chega, a mortandade não chega, 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita. Enfim, essa é a ciência de quem? Muitas vezes, irmão, a gente fala, tá, mas e se acontecer esse problema comigo? Aí, se tu tá no esconderijo do Altíssimo, o controle tá na mão de quem? Só vai sobreviver aquilo que ele o quê? Permitir. Então a gente tem que parar de pensar no pior e entender o que ele o quê? Nos guarda. Essa é a ciência de quem, irmãos? Então no caminho desses leprosos, quem dá a premissa? Porque de 10 saiu quantos? 10%. E 10% a gente lembra do dízimo. E o dízimo, a Bíblia diz que as dízimas do Senhor têm que ser santas ao Senhor. E tem que ser a premissa das nossas rendas. Então só vai buscar a ciência de Deus quem entrega a primeira parte para quem? Não tem outro caminho, irmãos. Se não entregar a premissa, pode ter certeza, vai buscar caminhos alternativos. Vai para uma margem que é totalmente oposta. Vai para uma margem que vai sujar as mãos com sangue, o que é? Pode ver o que fazem, vai lá, professa a fé. Se tu vai ver se não se levantam contra, porque é isso que escriba fariseu faz. Está entendendo, meus amados? O nível da revelação é muito profundo que Deus está nos ensinando. No caminho da cura eu tenho duas margens. E o duro, irmãos, o sinal e o prodígio acontece para provar. E se eu ir para a margem errada, eu seguir o profeta com seus ídolos, o meu fim é cova. Mas se eu seguir a margem certa, eu amei Deus com todas as minhas forças. Eu amei a Deus com todos os meus coração. Eu amei a Deus com tudo que eu podia dar. Guarda algo para a gente ver o Deus proverá que Abraão viu. Tem que colocar a vida o quê? Em risco e no altar. Porque Abraão teve que levantar o cutelo para quem? Para o filho, irmãos. Por isso que viver é Cristo e morrer é o quê? Quem tem isso na tua raiz, no teu fundamento, você pode ter certeza disso. Ele vai buscar a ciência de quem? E ela é maravilhosíssima. E guarda algo, diz assim, ó, ela é tão excelsa, ela é tão alta que eu não posso o quê? Então não está na mão dos homens, não está no domínio dos homens. O homem não consegue segurar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Vai no médico, é profeta, tá? Eu estou dizendo aqui para ninguém ir? Não vai. Se ele te der uma palavra na tua vida, ó, toma esse remédio, abre a Bíblia e fala lá e vai ver se ela manda você tomar. Se mandar você tomar, sabe o que eu falo? Vai, bebe. Mas se ela não mandar você tomar, não toma não. Porque ovelha ouve a voz de quem? E não segue outra voz, irmãos. E o nosso pastor é Cristo, e Cristo é o verbo de Deus. Não andem por voz de homens. Ande pela voz de tudo que eu estudei. A única vez que eu vejo Deus mandar fazer um remédio foi para um rei, Ezequias. Aonde ele mandou fazer uma pasta do quê? De figo. Só que quando você vai olhar para a pasta de figo, o propósito não era fazer daquilo um remédio, era um sinal para Ezequias. Porque Jesus disse que quando fosse chegar o tempo da vinda dele, que estivesse próximo, ele falou para a gente olhar para a figueira. E quando a figueira desse suas folhas, já tivesse pronta para dar o quê? Fruto, significava que ele estava... Logo ele está dizendo, ó, frutificou, ou seja, Jesus entrou na causa dele e entrou e operou na vida dele um milagre. Aí fica todo mundo passando pastinha de figo no corpo.
mas não crê que Cristo é quem o quê? Quem cura, quem liberta, quem transforma, quem salva, quem livra. Ah, pastor, mas agora eu estou sofrendo muita aflição. Bem-vindo ao reino, porque muitas são as aflições de quem? Do justo. Quer parar de sofrer aflição? Para de praticar a justiça. E o justo vive pelo quê? Pela fé. Mas a Bíblia também diz, clamou este pobre, e o Senhor livrou ele de todas as aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu os venci. O Senhor fala que a gente também teria as aflições, Ele fala, eu também livraria de todas as aflições nas nossas vidas. Mas, para isso eu tenho que viver. Fui moço e hoje sou velho. Eu tenho que trilhar o caminho de justos, e o justo vive pela fé. Amém, meus amados? Escolham qual é a margem que a gente quer estar. Quer viver a ciência de Deus, que é maravilhosíssima? Ele é o verbo. Quer viver a ciência dos homens? Fica à vontade, mas no meio do caminho é morno. Meio do caminho é morno. E Deus o quê? Vomita. Ou seja, frio, ou seja... Ah, pastor, hoje eu sou frio. Caminha de fé em fé. Até ser o quê? Mas morno não, irmãos, pelo amor de Deus. Fala, ó, eu sei onde eu tenho que chegar. E eu não tenho o quê? Força, pobre de espírito. Dele é o reino de Deus. Mas não diga que faz os dois lados aqui, tá tudo bem. Aí não dá, irmãos. Pobre de espírito é isso. Eu não tenho força hoje, Senhor. Mas me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda, Senhor, na minha limitação. Eu quero chegar lá, Senhor, mas eu não consigo, Senhor. Isso é um pobre de espírito. Ele quer fazer e ele fica o tempo todo lutando contra aquilo. Para ele o quê? Ter aquilo como fundamento de vida para a glória de Deus. Amém? Olha como que é tremendo. Está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Do teu coração. Só que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer agradar a Deus? Fé. Ciência de Deus. Aí ele fala, agora eu satisfaço o desejo do coração. Sabe por quê? Porque agora o coração é limpo, o coração é puro, porque foi a palavra que moldou e convenceu. E aí aquele testemunho sempre vai ser para a glória de quem? Aí o nosso coração será segundo o coração de quem, irmãos? Pronto, por isso que ele só vai satisfazer, sabe o desejo de quem? Dele mesmo, tá? Amém, meus amados?